Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, doutora. O nosso muito bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente para tirar as dúvidas de muita gente a respeito aí de pensão alimentícias, né, direitos das famílias, testamentos, essas problemáticas. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, quem acompanha a gente pela internet, quem acompanha pelas redes sociais. É uma satisfação participar desse programa, um programa com tanto alcance, né, na nossa cidade, nas cidades vizinhas. E esse tema é um tema que eu gosto muito de conversar, né? A gente atua no direito das famílias, né, que é o tomo do direito que fala sobre a pensão alimentícia, né, os alimentos. E a gente também atua na parte de sucessões, que seria essa história do testamento, da herança, né? Foi bem falado semana passada o lance do fã do Neymar que deixou um testamento, né? Dando tudo para ele. Meu Deus! Mas, e a gente pode botar uma pauta dessa, né? Foi bem peculiar. Eu tô desinformado mesmo, que eu não tava sabendo dessa. Por que o cara não deixou para mim? Deixa logo pro Neymar, velho. Brincadeiras à parte, Eliezer, bom dia, fica à vontade. Bom dia, doutora. Como é que a senhora avalia a evolução, se é que pode ser chamada de evolução, da lei de transmissão de herança? Essa lei ela tem sido mais justa ao longo do tempo, tem contemplado mais casos, uma maior diversidade de situações na sua avaliação? Tem. Na realidade, sucessões é uma consequência também da evolução do direito das famílias, né? Tanto é que hoje a gente evita falar direito de família e a gente fala de direito das famílias porque começou a se reconhecer vários formatos de família, né? Então, você tem famílias que não precisam necessariamente estarem com o pai, a mãe, vai ser só a mãe e os filhos que são havidos fora do casamento, né? Como descobrir as propriedades que estão, assim, sendo utilizadas por terceiros. Então, esse tipo de sucessão, né? Essa questão da cadeia sucessória, ela, assim, as ferramentas da internet, a gente consegue agilizar os processos, não são aqueles processos intermináveis, né? Nós temos também a possibilidade de fazer um procedimento sem ser pela justiça, que isso foi um grande avanço desde 2007. O inventário, né, extrajudicial feito em cartório. Então, a gente não tem mais aquele passo de ir para o promotor, de ter uma audiência, de ter vários pareceres, né? É um processo administrativo, tal qual como a gente transfere uma escritura de uma casa. Se for feito por pessoas maiores, capazes e de forma consensual. Então, dá para fazer também este inventário. Aqui em Teresina eu faço em 45 dias. Né? A gente consegue fazer em 45 dias se a documentação estiver organizada. Perfeito. Doutora, ainda sobre, só finalizou aí com a questão do inventário, alguém faleceu e deixou uma herança, e aí o seguinte, vou botar um exemplo aqui, 6 irmãos. E aí, destes 6 irmãos, um vivia na casa há mais de 25 anos, construiu o terreno, construiu toda uma situação no terreno, beneficiou o terreno. Ele tem direito, numa parte maior, por ter vivido toda uma vida no terreno, ter construído aquele terreno e feito um patrimônio lá? Aí a gente vai ter que discutir uma questão chamada acréscimo por construção, né? Às vezes você está morando numa casa, aí você vai botando melhorias, botou uma piscina, né? E aí vai também na intenção. Estou morando na casa dos meus pais, botei a piscina para quem? Para os meus pais. Então, eu estou acrescendo o patrimônio dos meus pais. Se eu acresço o patrimônio dos meus pais, esse patrimônio vai ser partilhado igualmente aos descendentes deles, certo? Agora, se eu começo a construir coisas, faço um prédio de escritório, alguma coisa, para minha utilização, uso, né? Com a autorização daquelas pessoas proprietárias, mas isso tudo pais, tem que estar registradinho, né? Porque para a justiça não tem esse negócio de boca, né? E tem, porque a prova testemunhal é a rainha das provas. Até porque quando você vai falar perante um juiz, você vai lá juramentado, sabendo que, se for descoberto que você está mentindo, que chama o crime de perjúrio, ele vai encaminhar a ata daquela audiência para um distrito policial, a polícia vai investigar e você pode responder as penas por ter mentido perante o juiz. Então, assim, tem muita coisa que é informal. A gente faz coisas com os pais, com as mães, e a gente não fica botando... Quem nunca comprou um carro
no nome de uma mãe, no nome de um pai, porque ele tinha mais verdade. crédito que a gente. Então, assim, se você demonstrar que quem pagava aquele carro era você, lá os boletos, todas as transferências, você vai demonstrando que quem estava adquirindo aquela propriedade era você que utilizava aquele carro. Então, há sim como destacar esse patrimônio e realmente dar para o real proprietário. Certo. Uma outra pergunta que é interessante, doutora. Como é que é feito a questão da contagem, da contabilidade da pensão alimentícia para quem tem 4, 5, 6 filhos, por exemplo? E aí, como resolver essa muvuca? Deve ser por isso que agora saiu essa pesquisa do IBGE, que o Brasil, a população diminuiu, né? Ninguém mais está tendo esse tanto de filho. Mas o que acontece? A lei não prevê um valor, um percentual fixo da sua produção mensal, da sua receita, para ser destinada para alimentos, certo? O que vai vigorar é um trinômio. Muito tempo atrás era binômio. Era só possibilidade, né, e necessidade. A possibilidade de quem presta os alimentos e a necessidade de quem vai receber. E agora entrou uma terceira palavrinha, que é proporcionalidade. O que acontece? Se eu ganho um valor e o pai da minha filha ganha outro, quem ganha mais, paga mais, né? E nisso também entra outras responsabilidades. Se eu tenho só um filho e o pai da minha filha tem 2, 3 filhos... Ele pode argumentar também, né? A possibilidade dele, né, proporcionalmente é menor. Então, por mais que eu chegue no juiz e demonstre a necessidade da minha filha, ele vai falar assim, ó, se a gente for fazer uma coisa proporcional, vendo as responsabilidades desse pai que tem vários filhos e dessa mãe que só tem um, pode ser que a gente possa colocar para o pai pagar a menos do que a mãe e a mãe assumir um valor a mais, né? Então, isso aí é para guardar a igualdade, né? A justiça, né, legal. Por quê? Porque, às vezes, o cuidado, a disposição, ficar com a criança no momento da doença, aquela coisa... Os alimentos não pagam, né? A dedicação aos alimentos não pagam. Né? A presença. Tem pais, isso eu falo pais porque também tem crianças que são cuidadas pelo pai, e é a mãe que é ausente ou não presta os alimentos, né? Não vamos aqui só vilanear os homens, né? Mas essa situação de provedor, de pagar alimentos, não, assim, distancia o dever de carinho. Por isso que também tem a figura do abandono afetivo, né? Que gera indenização. Mas a gente vê aí que tem que ser conformado, tem que ser, assim, feito esse encontro de contas. Eu posso prestar esses alimentos que você está me pedindo? Quem é que ganha mais? Vou te dar um exemplo. Se eu ganho 4 mil reais e o meu marido ganha 10 mil reais, meu ex-marido, e a despesa da menina é 4 mil reais. Se eu dividisse 50 para cada, 2 mil reais do meu salário pegava 50% do meu salário, certo? Certo. Do marido e só do 20. Marido, só 20. Então, eu estava acabando com metade do meu salário e o outro não. Então ele tem que aumentar o percentual dele. Exatamente. Tem que ser proporcional para que não fique esses pesos desiguais para ambos os pais. Afinal, todo mundo aí tem a obrigação. Eu fiz essa pergunta para a senhora, doutora. Não se entregue não, Chico. muito próximo. Eu conheço um amigo. Aconteceu com um amigo. Não, é porque eu conheço um amigo que ele, 8 filhos, todos menores, ele era servidor público. E aí, na justiça, teve lá um percentual para cada um e o contra-cheque dele ficou bem encolhido. E ele disse, não, eu não vou trabalhar só para pagar a pensão, não. Pediu exoneração, pediu conta do... Ele era servidor público, efetivo, de carreira, e pediu. Não, eu não quero mais, pediu conta. Aí ele abandonou os filhos, né? Aí é o seguinte, ele pode ser punido... Antes de fazer os meninos, ele não lembrou não, né? Ele pode ser punido por isso, doutora? Aí piora a situação dele. Por favor, não peçam demissão para poder, né, castigar a outra parte. Porque é o seguinte, ele morreu de fome? Não. A pessoa desempregada, o desemprego não é mais justificativa para não pagamento de alimentos, certo? O que costuma fazer é que aquela pessoa desempregada, a gente não tenha uma margem fixa de valores. Vamos botar aqui que ele sobrevive com um salário mínimo. Como ele consegue esse salário mínimo? Os bicos, o pai ajuda, a mãe ajuda, não sei. Mas se ele não morreu de fome, se ele mora num lugar, né? E tem também a teoria dos fatos aparentes.
Tem a galera, aqui em Teresina é cheio deles, dublês de rico. Pois essas postagens em redes sociais servem como prova servem como também. prova. Como é que o cara tá dizendo que não tem dinheiro, mas esse final de semana tava em Barra Grande, né? Postagem em shows. Então, assim, esse tipo de costume de ficar se vangloriando, exaltar... A chamada ostentação, né? Aparece na frente de um carro, com aquele velho copo Stanley, né? Isso aí, as meninas em academias caras na cidade. Então, tudo isso é utilizado para demonstrar que ele não morreu de fome, não tem emprego, mas tem de onde tirar. Então, aí, ele é que vai ter que conseguir justificar para a justiça, né? Por que é que ele não consegue pagar? Porque nesse caso aí, já tendo alimentos deferidos pelo juiz, nos 3 últimos débitos dele, os 3 últimos meses, o credor do alimento, né, a criança, através da sua mãe, né, do seu representante legal, pode entrar com um processo pedindo o quê? A prisão desse alimentante. E aí é pior. Mas, doutor, eu tava com meus amigos, eles estavam pagando tudo, eu só batia foto. Ele pode falar, ele pode falar. Tem que aí provar. vai do juiz saber. Em Teresina, 7h20. Fabrício, vamos falar para quem quer, deixa a doutora respirar um pouquinho, para quem quer economizar energia elétrica, tá precisando de placas solares, a dica é Celp Energia Engenharia. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a Celp Energia Solar, há 5 anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, @Celp Energia. Para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela sua companhia. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo com a doutora, que está trazendo informações maravilhosas. Quer ligar? 2106-9927, Chico e Eliezer. Doutora, tem como fazer um levantamento preciso dos patrimônios no momento da construção do inventário? Porque muitas vezes os bens podem estar em nome de outros. Tem como apurar de fato isso? A busca pelo patrimônio aqui no Piauí, eu vou falar assim a nível Piauí, é um pouco mais complexa porque os cartórios não são todos alinhados com os sistemas atuais de informática, né? A gente ainda tem cartórios em cidades longe daqui, que a gente ainda tem algumas buscas manuais, então fica um pouquinho mais complicado. Mas o primeiro passo é entrar com as primeiras declarações na justiça. Nesse caso aí, como você não sabe se tem bens, se dá para poder especificar esses bens, então não dá para fazer no cartório, né, que seria a via mais rápida. Vamos para a justiça e vamos pedir para o juiz para fazer diligências. Então o juiz oficia o Detran, com aquele CPF ele vê, né, se tem carros, e o Detran ele consegue ver aqui, diz, mas ele morou um tempo no Maranhão, oficia o Detran do Maranhão, né? Ou então quero ver o Brasil inteiro, oficia a base do Denatran. Ele também pode, pelos sistemas dos bancos, pelo CPF, ele faz essa busca para saber se ele tem contas bancárias, aplicações, seguros, né? Hoje a gente está aí com a situação do VGBL. VGBL é um plano que inicia como previdência, mas quando a pessoa falece, ele cria uma natureza de seguro de vida, e aí o dinheiro daquele plano passa para os herdeiros que ele listou, sem fazer inventário, sem pagar imposto. Então, assim, muita gente não está deixando bens e fazendo esse tipo de aplicação para não criar problemas para os seus herdeiros, né? E aí você vai buscando os bens, por onde ele morou, por onde a gente acha que ele andava muito, né? Ele vivia indo para Barra Grande, vivia indo para o litoral. Lá pode ser que no cartório ele tenha comprado alguma coisa, né? Os pais dele moravam no interior, lá na região do Gurgueia. Pode ser que a casa lá está no nome do... Pois aí a gente faz esse tipo de busca. Nesses casos, é muito no instinto nessa nesses situação. casos, assim, existem ainda, infelizmente, ainda existe aquele homem, né, o dono de casa, né, o provedor, que ele é muito resguardado, que ele tem as coisas dele, não conta para ninguém, às vezes nem para os filhos. Aí, de repente, ele
vai a óbito, falece, e aí fica, né? Ninguém sabe o que o cara tem. Então, aí é onde entra esse sistema. Eu fiz um inventário que quando for abrir o cofre, aqueles cofres bem antigos, tinha dinheiro dentro desse cofre e tinha muitas escrituras, coisas que ele foi comprando. E como a escritura é um documento que fala sobre o negócio, né? Como foi se deu a compra, ele não levava registro. Então, se a gente não tivesse aberto esse cofre, a gente não ia saber que ele tinha esses terrenos, porque só pelo registro não ia sair. Então, a gente teve um trabalho anterior a isso para poder registrar todas as escrituras desses bens e aí regularizar para fazer o inventário. Doutora, é comumente a família tem muitos, um pai que tem muitos filhos, ele divide aqui, olha, isso aqui vai ficar para você, isso aqui vai ficar para você. Os mais novos, como ainda estão morando dentro de casa, isso aqui é para os que moram comigo. Quando ele vem a óbito, os que já pegaram sua parte querem brigar por aquilo que o pai deixou para os que viviam com ele. E aí, como poder apaziguar e solucionar esse problema? Aqueles que se sentem prejudicados vão ter que comprovar um negocinho chamado antecipação de herança, né? Porém, antecipação de herança também tem que ser formalizada. Então, assim, um pai ele pode doar um carro, uma casa para um dos filhos, fazendo a ciência dos outros filhos como se fosse antecipação de herança, certo? O problema é que a gente, brasileiro, não formaliza as coisas. Então, a gente vai ter que provar, através das testemunhas, que essa casa é assim, que foi comprada pelo dinheiro do meu pai, e aí a intenção dele era essa. Se ele deixou numa carta, as cartas... muita gente acha que só uma carta vale de testamento. Agora também tem uma novela que a moça escreveu uma carta, foi encontrada morta e uma das pessoas escondeu a carta e vai aparecer, né? Que tem que ser um negócio bem dramático, né? Mas essa carta, ela tem suas problemáticas exatamente pela discussão, né, dela ter validade. Se a pessoa escreveu, estava bem da cabeça, não estava tomando remédio, usou o Pidem, que está aí rolando. Se realmente é a letra da pessoa, não né? foi forçada a fazer aquela carta. Então, essa carta de últimas vontades, pelo menos, dá assim, uma inspiração para quem está querendo provar, né, a intenção daquela pessoa que faleceu. O melhor seria o testamento, né? O testamento não é como nesses filmes, que você pega, alguém fala, tá bem que o testamento daqui já sai todo mundo com suas coisas. Não. Existe o testamento, a pessoa vai com um advogado, fazer o testamento num cartório. Hoje, você não pode rodar os cartórios para procurar se tem testamento de uma pessoa viva. Toda vez que a pessoa falece, você leva atestado de óbito para poder procurar. Em todos os cartórios você tem testamento. E aí, o testamenteiro, né, a pessoa que foi indicada a abrir o testamento, vai ler os termos daquele testamento. E aí, para cumprir aquilo, a gente tem que fazer uma ação de abertura e cumprimento de testamento. Então, assim, ainda vai ser na via judicial. E aí, às vezes, alguém ganhou algo a mais e a gente vai discutir, né? Não, como foi isso? É questionável, é discutível. A forma que ele dividiu é. Quer dizer, o testamento ele tem que estar nos limites da lei. Exatamente. No testamento pode haver reconhecimento de maternidade e paternidade. Naquele momento ele reconheceu um filho fora do casamento e para esse menino também tem um bem assim, assado. Então, assim, essas coisas podem ser discutidas lá na ação de abertura e cumprimento do testamento. E nesses casos, como agora a senhora citou no início... Só te contando, nesse caso, um exemplo, nesse caso, o pai, né, ele deixou o testamento, um filho fora do casamento, certo? E se ele, depois que abriu tal, vai ter que ser feito um exame de DNA ou a palavra do pai vale? Se o testamento tiver cumprido com todas as regras, vale. Vale. Pois é, a minha pergunta, que a senhora falou no início, o exemplo do Neymar, né, que recebeu uma herança aí de um fã. É comum e aí tem validade alguém deixar tudo que é seu para alguém que não é da família, um conhecido, receber uma herança de um desconhecido? Pode? Pode. Mas essa é a situação peculiar do Neymar, acho que é porque tudo que envolve o Neymar é peculiar, né? Tem contrato de convivência, tem... Mas então, o que saiu na mídia foi que um fã que não tinha pais, não tinha filhos, né, nem irmãos, mesmo que tivesse, esses irmãos não são herdeiros necessários, quer deixar os bens para o Neymar, que é o grande ídolo dele. Essa informação pode ser verdade, como pode ser mentira, porque, como eu falei para vocês, essa pessoa está viva e não dá para poder o cartório dizer que ali tem um testamento dele.
eu não posso saber que a minha mãe fez um testamento no cartório tal. A gente só descobre que existe o testamento depois que a pessoa falece e a gente roda todos os cartórios pedindo essa informação. Mas, se caso exista, né, e ele deixou realmente pro Neymar, ele colocando quem é o herdeiro dele, não tendo essas pessoas que a gente chama de herdeiros necessários, né, que é filhos, em primeiro lugar, descendentes, ascendentes, que são os pais, cônjuge, companheira, ele pode sim, ele pode se desfazer. Inclusive, quando a gente falece e que não tem ninguém, o herdeiro da gente é o Estado. Fica uma herança vacante e aí o Estado, depois de um tempo, fica com aqueles bens. E quando, do jeito que a senhora falou aí, não tem, os pais já faleceram, não quer deixar para os irmãos, não tem filhos, né? Aí, mas eu também não vou deixar para o Estado, ele dá para o pet. E aí? Tem esses casos, né? Tem. A gente está numa fase de humanização dos pets, né? As pessoas se apegam tanto aos pets que hoje a gente tem, por exemplo, disputa de guarda, né? Pode registrada no cartório, pai, mãe. Tem cemitério para cachorro. Isso. Tem cemitério para cachorro. Então a gente vai humanizando. Você vai no shopping, você tem lá o ketchup pro cachorro, né? Tem a cerveja do cachorro. Vai humanizando. Mas assim, quando a gente deixa para o pet, né? O testamento não pode botar assim pro Bob e pro Rex. Vai ter que botar assim, para que o tutor Isso, porque tem um tutor, tem uma pessoa que cuida do pet. Vou dizer que fulana de tal vai cuidar daquele bichinho e vai utilizar a minha fortuna em prol desse bichinho para cuidar dele, para ele ter todos os cuidados. E que Cicrano vai ficar na fiscalização da utilização desses bens. Se deu bem. Então, assim, na realidade, é como se fosse um legado que ele deixa, uma obrigação. Óbvio que esse tutor vai se utilizar também dos bens deixados. É isso que eu estou dizendo, se deu bem, né? Mas ele tem esse ônus, essa obrigação de cuidar. É que nem quando o pessoal deixa um terreno e para a prefeitura e fala assim, no meu testamento eu quero que esse terreno fique para a prefeitura, desde que nesse lugar se construa um posto de saúde, se construa uma escola. E se o prefeito não construir, aquilo ali volta. Né? Agora, uma pitadinha de confusão. E aí o seguinte, o pet herdou. E o pet falece, quem herda do pet? Aí vai realmente para a confusão. O descendente. O descendente. Pois é nessas questões que o direito ainda está tendo que evoluir, né? Porque essa questão da humanização dos pets é que cria essas dificuldades de entendimento, né? A gente também tem guerra aqui pelos alimentos, né? Os alimentos do pet. Quem é que vai custear a ração? O veterinário não é uma coisa barata, né? Os cuidados. Mas ainda hoje, legalmente falando, escrito o cachorrinho, e eu tenho a minha cachorrinha que eu amo, para mim também é uma filhinha, porém, ela é uma coisa, né? Infelizmente ou felizmente, na lei ela ainda está como coisa, como propriedade. Como a mesa, como a cadeira, né? Então, assim, ainda dentro disso ela ainda não tem uma personalidade de discernimento, né? Para poder ela também gerar herança, né? Então, talvez nesse testamento venha também essa possibilidade, caso o cachorrinho venha a falecer, até porque a maioria dos testamentos, quando eles são escritos, eles também, o testamenteiro, a pessoa que ajuda a escrever, pede para que a pessoa preveja a situação de que um herdeiro tenha falecido antes dele, para não ficar toda hora tendo que mudar o testamento. Eu vou deixar minhas coisas para 2 filhos que eu tenho, só que no decorrer, depois que eu escrevi, um dos filhos morreu. Então eu já coloco lá o que aconteceria, né? Com aquelas coisas, caso um dos herdeiros tenha falecido. Costuma ser assim. 7h32. Fabrício, quando alguém quebrar o celular, quiser um eletrônico, tem que ir ao shopping, né? Porque lá tem uma loja especializada que é a Toxel Prime no Teresina Shopping. Veja como funciona. Toxel Prime, os melhores eletroeletrônicos e com os melhores preços. Caixas de som, videogames Xbox, PlayStation, capinhas de celulares, roteadores e acessórios em geral. Aceitamos pagamento à vista no cartão de crédito, débito e Pix. A Toxel Prime fica no Teresina Shopping, uma loja sofisticada com produtos de qualidade e preços que se encaixam com seu orçamento. WhatsApp 869-8136-9359. Toxel Prime. Toxel Prime é uma loja sofisticada no Teresina Shopping, mas não é caro, essa eu garanto e recomendo para você.
Doutora Ana Feijó, o nosso muito obrigado aqui no quadro Direito do Povo. São informações assim especiais, né? Para você que nos acompanha, para a gente começar bem essa semana, muito bem informado. Foi um prazer. Se tem alguma coisa que a senhora gostaria de passar para os nossos ouvintes e espectadores, fica à vontade. A gente utiliza esses espaços para poder estimular a população a procurar os seus direitos. Cada vez que uma pessoa deixa de buscar os alimentos do seu filho, isso vai criando outros problemas futuros para a criação dessa criança. Cada vez que a pessoa deixa de fazer um inventário, organizar a herança, o legado que os pais deixaram, isso vai criando mais e mais problemas. Vende-se na procuração uma casa, quando vai ver tinha que fazer o inventário da outra pessoa, de outra pessoa, e vai complicando tudo. Então, assim, tem dúvida, procure um advogado, consulte. Nós temos também advogados que podem dar informações dentro da OAB, Defensoria Pública, núcleos especializados das faculdades de Direito, né? Eu não tenho redes sociais, mas eu informo o e-mail da gente, né? Que é adv.ana@yahoo.com.br, né? Que lá a gente sempre está nos comunicando para poder dar algum esclarecimento, né? Por alto das situações, mas que o direito não acolhe quem dorme. Então, ninguém pode dormir no ponto. É melhor que você entre brigando por seu direito do que ficar quietinho, certo? Agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer é todo nosso. 7h35. Esse foi o quadro Direito do Povo aqui na O Dia TV, para começarmos bem a nossa semana.